Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu começo a terceira parte do TJ dessa blusa rendada que eu tô fazendo baseada em uma receita lá do site da Círculo. Para quem não assistiu ainda as outras duas partes da aula, eu vou deixar os links disponíveis aqui na descrição do vídeo, ok? Nas aulas anteriores a gente aprendeu a tecer a parte da pala da peça e nessa aula a gente vai continuar tecendo apenas no corpo do projeto. E antes disso a gente precisa separar a parte dos pontos do corpo e dos pontos da manga para poder seguir somente na parte dos pontos do corpo. E para isso eu vou utilizar aqui alguns marcadores, eu preciso de 4 marcadores. E na receita aqui, no gráfico, diz que a gente tem que deixar aqui 15 centímetros para cada uma das manguinhas e a gente vai ficar aqui na pala com 46 centímetros de largura. Lembrando que eu estou fazendo essa peça aqui para o tamanho que veste PP, P e M, utilizando o material que eu estou utilizando nesse projeto, que é o Barroco 4. Lá na primeira aula eu expliquei certinho para você sobre a questão dos materiais e dei sugestão para quem quiser fazer em tamanho maior, que é para utilizar o fio Barroco 6. Então, como eu estou fazendo aqui uma peça para o meu tamanho, eu não vou poder dar certeza para vocês de como fazer o ajuste para outros tamanhos. Mas, se eu vou deixar 15 centímetros de manga e 46 centímetros de busto, para uma peça que veste tamanho PP, P e M, para quem for fazer uma peça maior, tamanho G ou GG, tem que aumentar um pouquinho as medidas, né? Então eu sugiro aí que aumente pelo menos 1 a 2 centímetros a mais nas mangas e deixe o restante para a parte da largura do corpo. Então ajustem aí de acordo com o que vocês estiverem tecendo, com o material que vocês estiverem utilizando e também usando como referência as medidas que vocês têm no próprio corpo. E eu sei que a minha peça não está exatamente com as medidas iguais que está no gráfico, porque eu estou fazendo uma adaptação aqui com outro material. Mas é como eu falei para vocês agora, a gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem, né? Com as medidas que a gente tem, de acordo com o material que a gente está utilizando. Uma das coisas mais legais do trabalho artesanal é poder justamente fazer essas adaptações, até porque se der algum problema a gente pode desmanchar e refazer. E eu preciso então de mais ou menos 15 centímetros para cada manga e deixar mais ou menos 46 centímetros para a parte do corpo. Então eu vou posicionar aqui a minha fita métrica lá no topo da lateral. Isso aqui a gente tem que organizar certinho a peça, tá? Isso aqui é mais uma dica que eu quero dar pra vocês antes de fazer a separação dos pontos, tá? Aqui eu tentei deixar os biquinhos juntos, ó, sincronizados, pra poder fazer a separação, né? Pra não deixar tudo meio Genzo, assim, né? Não ficar tudo desproporcional. Eu tentei fechar dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho aqui o encontro de frente e costas da blusa, vão ficar do mesmo jeito, tá? Então, esse aqui é um dos motivos pelo qual eu modifiquei um pouquinho do início da receita lá no início do vídeo, lá no início da primeira aula. Porque eu falei pra vocês que eu quis fazer uma adaptação para poder fazer uma melhor separação dos pontos. Então, é justamente por isso, para poder ficar com as duas mangas utilizando a mesma quantidade de pontos e também ficar com a frente e as costas da blusa com a mesma quantidade de pontos uma da outra. Então, vamos lá fazer essa separação agora. Aqui eu vou medir 15 centímetros, mais ou menos 15 centímetros, e eu vou dar aqui nesse biquinho, ó. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 biquinhos no meu projeto, e vai dar aqui bem no meio do biquinho, vou colocar aqui um marcador. Vou colocar um marcador em cada biquinho, tá? Porque depois vocês vão ver que é bom deixar separadinho agora, que não é bom juntar aqui no mesmo marcador, porque a gente vai precisar fazer uma correntinha aqui para unir as duas partes depois, antes de começar a tecer no corpo. Então, vou colocar aqui meu marcador para poder fazer essa separação e vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Já medi de um lado, não precisa medir do outro também, né? Então, tem aqui 1, 2 e no terceiro biquinho eu coloco o marcador. Inclusive, eu deixei aqui, ó, a parte do final da carreira, bem aqui na parte do biquinho. Então, isso aqui já vai facilitar também para começar a tecer a próxima parte. E aqui eu tenho a parte do corpo, né? Então, a parte do corpo é para ter mais pontos do que das mangas, pelo menos nesse projeto aqui. E aqui no meu corpo, eu fiquei mais ou menos com 41 centímetros. Ficou um pouco menor do que é orientado na receita, mas é o que temos por aqui no momento. Na verdade, colocando aqui um pouquinho mais para baixo a fita métrica, eu medi 44 centímetros, então é quase a medida que ficou lá na receita. A receita diz 46 e aqui deu 44. A fita métrica tá mais frouxinha, mas é isso. Então, eu já fiz aqui a separação dos pontos para mostrar para vocês como ficou. E agora eu vou começar a tecer com vocês a continuação da peça. O próximo passo agora é continuar tecendo somente nos pontos do corpo. E antes disso, eu preciso fazer a formação das cavas da peça.
Eu vou fazer a formação das cavas criando 5 correntinhas, unindo essas partes onde eu coloquei os marcadores. Para isso, eu preciso passar por essas correntinhas que estão aqui no meu marcador. Como eu tô com o fio ainda no meu trabalho, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre esse ponto alto que eu tenho da minha carreira anterior. E agora eu vou passar por esse espaço das correntinhas da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo. Vou trabalhar 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou procurar aqui o espaço onde está o meu outro marcador. E vou trabalhar aqui um ponto baixo. E aqui eu criei o espaço da cava da minha blusa. E agora, para fixar bem aqui esse pontinho, esse ponto baixo aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar a ponta do meu fio. Vou deixar um pedacinho de fio aqui para poder fazer o arremate depois. Agora eu dou uma puxadinha e essa correntinha que eu fiz depois do ponto baixo, ela vai sumir, porque eu vou puxar ela bem. Ó, então depois é só esconder essa pontinha de fio. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Nesse outro lado, para a formação da cava, eu não tenho fio vindo de lugar nenhum, então eu preciso fixar ele em um desses espaços de correntinha que eu tenho, onde está meu marcador. Então eu vou pegar o fio que vem do novelo, passo por baixo aqui desse espaço da correntinha, vou deixar uma ponta aqui para poder fazer o arremate depois. E com o pedaço de fio que vem do novelo, eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo para ajudar a fixar esse início de carreira. Na receita original é informado apenas para fazer as correntinhas, mas eu achei melhor trabalhar esse ponto baixo aqui. Então fica a critério de cada um. E agora eu vou tecer as 5 correntinhas que eu preciso. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou lá no outro espaço de correntinhas onde eu tenho o marcador e faço um ponto baixo. E agora eu faço mais uma correntinha para fixar melhor esse final de carreira e vou cortar a ponta do meu fio. Agora eu vou estudar a receita junto com vocês pra gente começar o gráfico na 11ª carreira. E eu já tenho aqui formado as cavas da minha blusa e eu vou trabalhar somente agora nos pontos do corpo da peça. Para vocês conseguirem visualizar melhor, eu levantei a câmera um pouquinho, ó. E aqui tá a formação das correntinhas que eu acabei de tecer junto com vocês. Para trabalhar nos pontos do corpo da peça, a gente vai utilizar agora o diagrama 2, que é o ponto fantasia B. E analisando aqui as primeiras 3 carreiras do gráfico desse diagrama, é exatamente a repetição das últimas 3 carreiras que a gente trabalhou na pala. Então, a 11ª, a 12ª, a 13ª carreira é exatamente o que a gente fez na 8ª, 9ª e 10ª carreira. E essa carreirinha que está apagadinha aqui no início do diagrama B, é exatamente a 10ª carreira que a gente teceu na pala, a última carreira da pala. Então, nessa 11ª carreira, a gente vai trabalhar aqui, a gente começa a sequência do ponto pelo Vzinho. Então, a gente faz 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas do Vzinho da carreira anterior. Depois, a gente vai trabalhar 2 correntinhas, vai pular as 3 correntinhas da carreira anterior. E dentro do espaço das próximas 3 correntinhas, a gente faz um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, faz 2 correntes e pula as 3 correntes da carreira anterior, e no próximo Vzinho a gente recomeça o desenho do ponto dessa 11ª carreira. Então eu vou começar a fazer essa carreira com vocês para mostrar também como a gente vai utilizar o ponto naquele espaço das correntinhas que a gente fez para a formação da cava da peça. Antes de continuar, certifiquem-se de que vocês estão tecendo pelo lado direito do projeto. Então, eu já estou aqui pelo lado direito da minha peça e eu vou começar a tecer os meus pontos bem nessa parte do Vzinho aqui, onde está saindo as correntinhas que formaram a cava. Então, eu vou puxar aqui um pouquinho mais essa correntinha aqui, esse ponto baixo que eu fiz, e vou começar a trabalhar aqui fazendo um Vzinho. Então, trago o meu fio, vou tirar esse marcador aqui para facilitar a visualização, depois, antes de retornar para o vídeo, depois que eu encerrar essa parte, eu já tiro o restante dos marcadores também para eles não atrapalharem. Então, eu vou puxar aqui o meu fiozinho, vou fazer aqui uma correntinha para ajudar a fixar o meu ponto. Deixo o fiozinho separado aqui para fazer o arremate depois. Faço apenas uma correntinha para ajudar a fixar o ponto. Agora eu trabalho aqui um ponto baixo e uma correntinha para representar meu primeiro ponto alto. Lá no gráfico é informado que é para começar o primeiro ponto alto da carreira fazendo 3 correntinhas, mas como eu já estava fazendo assim antes, vou seguir fazendo um ponto baixo e uma correntinha para iniciar o primeiro ponto dessa carreira. Agora eu faço um ponto alto aqui do ladinho, faço 2 correntes,
e faço 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço de Vzinho. Vai ficar um pouquinho amontoado aqui? Vai, mas não tem problema, é assim mesmo, então não se preocupem, tá? Então, a gente vai ficar com esse resultado aqui no momento. Agora, eu vou trabalhar 2 correntes, vou pular essas 3 correntes da carreira anterior e dentro do espaço das próximas 3 correntes eu trabalho um Vzinho de apenas um ponto em cada lado. Então, faço um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto dentro desse mesmo espaço. Trabalho novamente 2 correntes, pulo as 3 correntes da carreira anterior e dentro do espaço do Vzinho de 2 pontos em cada lado, eu recomeço a sequência do ponto fazendo 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, faço 2 correntes, pulo esse espaço de 3 correntinhas da carreira anterior e no espaço de correntinhas da carreira anterior seguinte, eu faço um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Faço 2 correntes, pulo o espaço das 3 correntinhas da carreira anterior e no próximo espaço de 2 correntinhas, eu recomeço o desenho do ponto dessa carreira. Então, eu vou seguir tecendo dessa forma até chegar no meu espaço de correntinhas que eu teci para a formação das cavas e já retorno para mostrar para vocês como que a gente vai tecer essa parte. Continuei tecendo de acordo com as orientações da 11ª carreira e cheguei aqui no espaço das correntinhas que eu fiz para a formação das cavas da peça. Já trabalhei aqui o Vzinho de 2 pontos em cada lado sobre o Vzinho de 2 pontos em cada lado da carreira anterior, que é o mesmo Vzinho onde está saindo as correntinhas para a formação dos pontinhos da cava. Agora eu vou trabalhar aqui nesse espaço das correntinhas aquele Vzinho de apenas um ponto em cada lado. Então, continuando aqui exatamente o desenho do meu ponto fantasia, eu vou fazer 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto, 2 correntinhas, e aqui no próximo espaço de Vzinho eu recomeço o desenho do ponto dessa 11ª carreira. Fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E é só continuar no desenho do ponto normalmente. E quando a gente chegar no outro espaço de correntinhas da outra cava, é só fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer agora com vocês. Então, eu vou seguir trabalhando a minha carreira e quando eu chegar pertinho do fim dela, eu retorno para fazer o fechamento dela junto com vocês. Continuei na 11ª carreira, cheguei aqui no finalzinho dela e a última coisa que eu fiz foi o Vzinho de apenas um ponto em cada lado dentro desse espaço das correntinhas da formação da cava. Já fiz aqui 2 correntinhas e agora vou fechar a carreira em círculo com um ponto baixíssimo. E finalizei a primeira carreira trabalhando somente nos pontos do corpo da peça. Agora eu vou trazer o gráfico para dar uma analisada nele novamente com vocês e passar as orientações das próximas carreiras. Conforme eu já tinha mencionado para vocês, a 11ª, a 12ª e 13ª carreira, a gente trabalha exatamente a mesma sequência de pontos da 8ª, 9ª e 10ª carreira. Eu já fiz aqui e finalizei um pedaço da 11ª carreira junto com vocês, e agora eu vou trabalhar a 12ª e a 13ª carreira, de acordo com as orientações que eu passei para vocês na segunda aula do TJ, e seguindo o desenho do gráfico. Depois que a gente finalizar a 12ª e a 13ª carreira, a gente também vai trabalhar a 14ª carreira, que é exatamente igual ao passo a passo da 11ª carreira. Aqui na 14ª carreira, a gente vai tecer ela sobre a 13ª carreira, que é a mesma coisa que a gente fez quando teceu a 11ª sobre a 10ª carreira. Então, eu vou fazer essas próximas 3 carreiras, 12ª, 13ª e 14ª carreira, e depois que eu finalizar essas 3 carreiras, eu retorno para mostrar o resultado e retomar o trabalho junto com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida de como fazer o desenho do ponto na prática, é só voltar um pouco à aula, voltar na parte anterior do TJ e assistir novamente o vídeo e também seguir acompanhando o gráfico. Depois de finalizar a 12ª, 13ª e 14ª carreira, eu fiquei com esse resultado no meu projeto. E o próximo passo agora é fazer a leitura da 15ª carreira junto com vocês. Conforme a indicação do gráfico da 15ª carreira, a gente deve trabalhar essa carreira toda em pontos altos. Aqui a gente começa a análise do primeiro ponto da carreira, onde é formado por 3 correntinhas para representar o primeiro ponto alto, e no meu projeto eu vou trabalhar apenas 2 correntinhas, que é a altura suficiente para a tensão do meu ponto.
Aqui a gente vai basicamente fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, e dentro dos espaços das correntinhas da carreira anterior é que a gente vai oscilar entre trabalhar um ponto alto ou 2 pontos altos. Dentro do espaço de correntinhas que fica separando um lado do outro do Vzinho, a gente vai fazer apenas um ponto alto. E nas correntinhas que separam um Vzinho do outro, a gente vai fazer 2 pontos altos. Então, vamos começar a leitura aqui desde o primeiro ponto da carreira. A gente faz um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, em cima desse Vzinho de 2 pontos altos em cada lado. E dentro do espaço de correntinhas, entre um lado e outro do Vzinho, a gente faz apenas um ponto alto. E depois faz um ponto alto para cada ponto alto do outro lado do Vzinho. Dentro desse espaço das próximas duas correntinhas que separam um Vzinho do outro, a gente faz 2 pontos altos. Depois faz um ponto alto sobre um ponto alto desse Vzinho de um ponto de cada lado. E dentro das duas correntinhas do Vzinho de um ponto alto de cada lado, a gente faz apenas um ponto alto. E depois faz um ponto alto sobre o outro lado do Vzinho. Agora, no próximo espaço de duas correntinhas, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, porque essa correntinha é a que separa um Vzinho do outro. E depois a gente já recomeça aqui a trabalhar sobre o Vzinho de 2 pontos altos novamente. Então, eu dei essa explicação pelo gráfico agora e eu vou mostrar para vocês na prática. Eu sei que essa explicação do gráfico pode parecer um pouco confusa, mas eu acho importante fazer essa análise junto com vocês. E agora, na prática, eu acredito que vocês consigam entender melhor o que é preciso fazer. Agora eu estou em cima do primeiro ponto alto da minha carreira anterior, e para representar o primeiro ponto alto dessa minha carreira, eu vou fazer 2 correntinhas e vou trabalhar um ponto alto sobre o próximo ponto alto da carreira anterior. Eu iniciei a minha carreira sobre esse Vzinho de 2 pontos altos em cada lado. Agora, dentro desse espaço de correntinhas da carreira anterior, no meio do meu Vzinho, eu faço apenas um ponto alto e já trabalho um ponto alto sobre cada um dos pontos altos do outro lado desse meu Vzinho. Nesse espaço de 2 correntinhas que separam um Vzinho do outro, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E seguindo para o meu Vzinho de um ponto alto em cada lado, eu faço um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior, um ponto alto dentro do espaço de correntinhas do meio do Vzinho e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. E agora, nesse espaço de correntinhas que separam um Vzinho do outro, eu faço 2 pontos altos. E sobre o próximo Vzinho de 2 pontos altos em cada lado, eu recomeço a sequência de pontos. Então, faço um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto dentro do espaço de 2 correntinhas do meio do Vzinho, faço um ponto alto sobre cada ponto alto do Vzinho, e trabalho 2 pontos altos no espaço de correntinhas entre um Vzinho e outro. Faço um ponto alto sobre cada um dos pontos altos do Vzinho e apenas um ponto em cima das correntinhas do meio do Vzinho. E agora, no espaço das 2 correntinhas que separam um Vzinho do outro, eu faço 2 pontos altos. E recomeço novamente a sequência de pontos altos sobre o próximo Vzinho de 2 pontos em cada lado. Então, é só seguir fazendo isso até o final da carreira, e quando eu estiver finalizando essa carreira, eu retorno para fazer o fechamento dela junto com vocês. Continuei tecendo a 15ª carreira, de acordo com as orientações que eu passei para vocês, e para fechar a carreira em círculo, eu vou introduzir a agulha dentro da segunda correntinha, que representou meu primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo. E depois de finalizar a carreira, eu vou analisar o gráfico junto com vocês. De acordo com as orientações do gráfico da 16ª carreira, a gente deve trabalhar aqui uma sequência de um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. E a cada correntinha que a gente fizer, a gente deve pular um ponto alto da carreira anterior. E os pontos altos a gente sempre vai trabalhar sobre o ponto alto da carreira anterior. Aqui é informado para a gente iniciar essa carreira fazendo 3 correntinhas para representar o primeiro ponto alto. E no meu trabalho eu vou fazer apenas 2 correntinhas. E agora eu vou mostrar na prática para vocês como fazer a 16ª carreira do projeto. Para iniciar a 16ª carreira, eu vou fazer 2 correntinhas para representar meu primeiro ponto alto
E agora eu faço uma correntinha para separar esse primeiro do próximo ponto alto. Vou pular um ponto alto da carreira anterior e sobre o próximo ponto alto eu faço um ponto alto. E agora faço uma correntinha para separar esse do próximo ponto alto. Pulo o ponto alto seguinte da carreira anterior e no próximo ponto alto eu faço um ponto alto sobre ele. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto da carreira anterior e no ponto alto seguinte eu faço outro ponto alto. Faço uma correntinha e recomeço a sequência do ponto dessa carreira. Pulo um ponto alto da carreira anterior e no próximo ponto alto faço outro ponto alto e já faço uma correntinha para separar o último do próximo ponto alto. Então, é só seguir nessa sequência de pontos até finalizar a carreira. Continuei trabalhando na 16ª carreira, seguindo as orientações que eu passei para vocês. Já fiz a última correntinha que eu preciso para separar o último do primeiro ponto alto da carreira. E agora eu vou fechar a carreira em círculo com um ponto baixíssimo, introduzindo a minha agulha dentro da segunda correntinha que representou o meu primeiro ponto alto. E agora que eu já fechei a carreira, eu vou analisar o gráfico junto com vocês. De acordo com as orientações do gráfico da 17ª carreira, aqui a gente vai trabalhar uma sequência de 3 pontos altos e uma correntinha, 3 pontos altos e uma correntinha. E a gente inicia o primeiro ponto alto da carreira representado por 3 correntinhas, e esse primeiro ponto alto já vai fazer parte do último bloquinho de 3 pontos altos que a gente vai trabalhar na carreira. Então, a gente inicia a carreira fazendo 3 correntinhas para representar o primeiro ponto alto e depois faz uma correntinha para separar o último do primeiro bloquinho de 3 pontos altos. E quando a gente fizer essa correntinha, a gente vai pular uma correntinha da carreira anterior. Para fazer esse primeiro bloquinho de 3 pontos altos completos aqui, a gente vai fazer um ponto alto sobre o próximo ponto alto da carreira anterior, um ponto alto dentro do espaço da próxima correntinha da carreira anterior e mais um ponto alto sobre o ponto alto seguinte da carreira anterior, e vai fazer uma correntinha. Depois a gente recomeça o desenho do ponto que eu acabei de explicar para vocês. E agora eu vou mostrar na prática como fazer isso. Para fazer o primeiro ponto alto da 17ª carreira no meu projeto, eu vou fazer 2 correntinhas que já são suficientes para a altura do meu ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha para separar esse primeiro ponto alto do meu primeiro bloquinho de pontos altos dessa carreira. Vou pular essa correntinha da carreira anterior e sobre o próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Dentro desse espaço de correntinha seguinte, eu vou fazer um ponto alto. E sobre o próximo ponto alto da carreira anterior, eu faço outro ponto alto. E aqui eu formei um bloquinho de 3 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha, pulo a correntinha da carreira anterior seguinte e recomeço o desenho do ponto fantasia dessa carreira sobre o próximo ponto alto. Então, eu faço aqui novamente um ponto alto dentro do espaço da próxima correntinha, um ponto alto sobre o próximo ponto alto, fazendo mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo a próxima correntinha da carreira anterior e recomeço o desenho do ponto. Então, eu faço aqui um bloquinho de 3 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior e um ponto alto sobre essa correntinha aqui, que ficou no meio desses 2 pontos altos. Agora, faço uma correntinha, pulo a correntinha seguinte da carreira anterior e recomeço mais uma vez o desenho do ponto. Então, é só seguir nesse ritmo, no desenho, na sequência desse ponto, até finalizar a carreira. Continuei tecendo de acordo com as orientações que eu passei para vocês e cheguei no final da 17ª carreira. E aqui eu percebi que tem um pequeno probleminha aqui na finalização, porque os pontos não vão fechar certinho. Então, para não precisar me preocupar muito com isso, eu vou fazer uma pequena gambiarra aqui, que não é muito que eu tô acostumada a fazer, porque eu sou bem perfeccionista, mas não vai dar para perceber isso no geral da peça depois. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos, um bloquinho de 3 pontos altos, e eu teria que ter o espaço aqui para dar ainda o espaço de uma correntinha entre um bloquinho e outro e completar esse bloquinho de 3 pontos altos aqui, que eu comecei com um ponto alto formado por 2 correntinhas. Mas a gambiarra que eu vou fazer é juntar esse último bloquinho de 3 pontos altos junto com esse primeiro ponto alto aqui da carreira. Então, eu vou pular esse espaço de correntinha aqui, sem fazer nenhuma correntinha aqui em cima. Vou introduzir a minha agulha dentro da segunda correntinha, que representou meu primeiro ponto alto da carreira, e faço um ponto baixíssimo. E esse bloquinho aqui ficou basicamente com 4 pontos.
O que é importante aqui, caso aconteça isso com vocês também, é a gente conferir para ver se vai ter uma quantidade par de bloquinhos de 3 pontos altos. Eu contei aqui, ao redor de toda a minha carreira, contando com esse bloquinho aqui que ficou com 4 pontos, eu tenho um total de 48 bloquinhos. Então, se por acaso vocês fizerem alguma adaptação na receita, confiram aí para ver se vocês vão ter um número par desses bloquinhos, porque depois vai facilitar para continuar no restante do ponto fantasia, ok? Então, se tiver alguma coisa diferente aí, um número ímpar de bloquinhos, vocês podem dar uma ajeitada assim, que nem eu fiz essa pequena gambiarra aqui em outra parte da carreira para poder deixar com números pares de bloquinhos, certo? Agora que eu finalizei essa 17ª carreira, eu vou mostrar para vocês como tá o resultado da peça até o momento. E depois de finalizar a 17ª carreira, esse é o resultado do projeto até o momento. Para vocês terem uma ideia, desde a base das correntinhas, aqui na parte do decote, até a última carreira que eu teci, no meu projeto, eu fiquei com 19 centímetros de comprimento. E essa terceira parte do TJ é encerrada aqui. Eu espero que vocês estejam gostando de aprender esse projeto aqui comigo. Quem tá gostando, não esquece de dar um like aqui embaixo, comentar para me dizer o que tá achando e compartilhar esse conteúdo nas redes sociais para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Fiquem de olho aqui na descrição do vídeo e também nas atualizações do YouTube, porque semana que vem eu vou postar a continuação com a 4ª parte dessa aula. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!